Está com a gente essa manhã, Amir Tsarfati. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele, mas o primeiro culto foi realmente algo que mexeu muito com a gente. E antes dele falar, eu queria chamá-lo à frente. Come over here. Nós vamos orar por ele e agradecer ao Senhor pela vida desse servo que tem sido uma flecha na mão do arqueiro nesse mundo para falar uma coisa interessantíssima e maravilhosa. Jesus Cristo está voltando. Amém. It's a blessing to have you here. Thank you so much. We feel ourselves very honorable for having you here. May God bless you so much. Foi uma bênção tê-lo aqui. Nós nos sentimos honrados de tê-lo aqui e que o Senhor te use poderosamente. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te agradecemos. Senhor Jesus, nós te pedimos, usa o seu servo para falar com a gente. No nome de Jesus. Amém. Este é um país único. Não há nenhuma nação no planeta Terra que voltou à vida depois de 2000 anos sem estar em sua terra. Quase todos os outros israelenses, de alguma forma, estão relacionados com o Holocausto ou com o retorno único e milagroso dos judeus de volta para Israel. Estamos na região mais violenta do planeta Terra. Estamos na região mais imprevisível do planeta Terra. Estamos na região mais religiosa do planeta Terra. Quando agora celebramos 70 anos, celebramos e chamamos isso de o milagre que se chama Israel. É um milagre. Meu testemunho começa com o meu nascimento em uma família judia. Acabei por me encontrar sem família quando meus pais se divorciaram. Cresci com pais adotivos. Na época, olhei para trás na minha vida e realmente não vi esperança. Decidi pôr um fim à minha vida. Eu estava prestes a fazer isso. Então senti que algo estava me dizendo que talvez eu não tivesse dado chances suficientes ao mundo. Então decidi dar ao mundo uma última chance. Naquela semana, na família do meu amigo, todos estavam de mãos juntas e de olhos fechados, e o pai diz, vamos orar. E eles terminaram a oração com uma coisa muito interessante. Eles disseram, B'Shem Yeshua, em nome de Jesus. Eu fiquei muito chocado. Porque ouvir uma coisa dessas era difícil para um judeu. Por que você ora em nome de Jesus? Deus não é suficiente? Somos judeus e acreditamos no Deus de Israel. Disseram-me, por que você não pede a Deus que lhe mostre quem é Jesus? E eu me lembro que escrevi num pedaço de papel, Deus, por favor, mostre-me quem é Jesus. No dia seguinte, eu fui trabalhar e peguei os jornais e uma grande propaganda do tamanho de uma página naquele jornal dizia, Yeshua. O nome de Jesus em hebraico. E o nome próprio de Jesus, não a forma vulgar. Era o filme de Jesus da Campus Crusade for Christ em Jerusalém. Foi filmado em Israel em língua hebraica. Os atores eram israelenses e eu estava ali assistindo todas as profecias sendo cumpridas diante dos meus olhos. Fiquei impressionado. A Virgem conceberá, Isaías 7. Um menino nos será dado, Miqueias 5. A história do Novo Testamento dada ao povo de Israel, Jeremias 31. O sofrimento do Messias por causa de nossos próprios pecados, Isaías 53. Quer dizer, é quase como se todas as peças do quebra-cabeça se juntassem. E eu soube então que ali eu tinha que me decidir. Porque eu me lembro, em poucas semanas atrás, eu estava prestes a acabar com a minha vida. E agora, eu sei porque
Eu não terminei com ela. Me lembro daquela noite em que verdadeiramente eu orei. E eu pedi para ele não ser apenas o Messias, mas para ser pessoal para mim. Fui batizado não muito longe daqui e entrei para o exército israelense. Acabei sendo vice-governador de Jericó, no Vale do Jordão. E eu era o guia oficial do governo israelense para todas as delegações que vinham para a área de Jericó. E eu preparei a entrega de Jericó aos palestinos. Não sei quantas pessoas viram Deus em ação, protegendo sua nação durante a guerra, como eu vi aqui. Hoje vemos uma nação que tem zelo, mas não o conhecimento. Eles têm zelo, mas o conhecimento do Messias está faltando. A boa notícia é que há esperança. Paulo diz: a esperança de Israel não é o processo de paz. A esperança de Israel não é o seu governo, nem os militares, nem a sua terra. A esperança de Israel é Jesus. Você quer paz? Ele é o príncipe da paz. Você quer um rei? Ele é o rei dos reis. Quer um pastor? Ele é o grande pastor. Jesus é a única esperança para Israel, a única esperança para o povo judeu. Isaías 53:6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. It's a great honor to be here this morning. Uma grande honra estar aqui nessa manhã. This is my first time to Brazil and my first time to South America. Essa é a minha primeira vez no Brasil e a primeira vez na América do Sul. And this is my second Sunday. E esse é meu segundo domingo. When I landed in São Paulo a week ago, ao aterrissar em São Paulo uma semana atrás, the driver that took me from the airport to the hotel, o motorista que me levou do aeroporto até o hotel, he told me that he goes also to a church. Ele também me contou que vai a uma igreja, ele pertence a uma igreja. And then he said, "Look, I know you're from Israel." Depois ele disse: "Ei, eu sei que você é de Israel. So on your way back to the airport, então quando você voltar para o aeroporto, if you want, se você quiser, we can go through the eastern part of the river. Se você quiser, nós podemos passar pela parte leste do rio. So you can see the temple. Então você vai conseguir ver o templo. The temple of Solomon. O templo de Salomão. And I'm like, wait a minute, I came from Israel. Então eu falei, calma aí, eu vim de Israel to São Paulo. Até São Paulo. And you want to tell me that the temple of Solomon is here? E você quer me dizer que o templo de Salomão está aqui? And he told me not only that it's here, it's the life size of it, the exact dimensions. It's not even a miniature model of it. Ele falou, não é uma miniatura do templo de Salomão, é exatamente nas mesmas proporções. I'm not sure I want to see it. Yeah, I'm not sure I want to see it. Não sei se eu quero ver isso. But I do want you to know. Mas eu quero que você saiba that from the very beginning, que desde o princípio, God always desired to dwell among his people. Desde o princípio, Deus sempre desejou habitar entre o seu povo. From Genesis all the way through Leviticus, we see the heart of God to dwell among his people. De Gênesis a Levítico, você pode ver em todo o tempo o desejo de Deus de habitar entre o seu povo. When God created the world, quando Deus criou o mundo, at the very end, on the sixth day, he created, of course, Adam. No finalzinho, ao sexto dia, ele criou Adão. And then you go through chapter 2. Depois você vai até o capítulo 2. When Eve was added. Quando Eva foi adicionada. And you see a perfect place. Você vê um lugar perfeito. The Garden of Eden, it's called. O Jardim do Éden é chamado. And that Garden of Eden. Esse Jardim do Éden had no need for rain. Não tinha necessidade, não precisava que chovesse lá. You know, there was no rain until the flood.
Você sabia que não existia chuva até chegar o dilúvio? The Bible says that the underground water would be evaporated and they will water the world. A Bíblia diz que a água que se encontrava no subsolo sairia e iria evaporar, e com isso todas as coisas eram The irrigadas. terms of clouds and the terms of rain from the cloud was actually a much later thing. A terminologia de nuvens e coisas relacionadas a nuvens é uma terminologia que surgiu muito depois. And it was perfect. E era perfeito. There was no storms or rain to disrupt anything. Não tinha tempestades ou chuvas torrenciais para romperem com alguma coisa. Adam and Eve had the perfect life. Adão e Eva tinham uma vida perfeita. They were born. Eles nasceram. They were made in the image of God. Nasceram na imagem e foram criados na imagem de Deus. They were not even made originally to even die. If you really think about Originalmente, it. eles nem mesmo foram criados para que morressem. The Bible says that sin is the thing that brought death to the world. A Bíblia nos diz que foi o pecado que trouxe a morte ao mundo. So obviously in chapter 2, death is not there yet. Então, obviamente, no capítulo 2, a morte ainda não está lá. In those days, men had dominion over the entire E nature. naquele tempo, o homem tinha domínio sobre toda a natureza. And it's amazing because chapter 3 reveals something very interesting. E é maravilhoso porque o capítulo 3 nos mostra algo muito interessante. You see, in the very beginning of chapter 3, Satan is definitely winning Adam and Eve to eat from the forbidden fruit. E vocês podem observar que desde o princípio do capítulo 3, Satanás está ganhando espaço na vida de Adão e Eva para cometer aquilo que ele queria que eles cometessem. And it's very interesting because the Bible says that after they understood that they are naked, E a Bíblia nos diz, isso é muito interessante, que após eles finalmente entenderem que eles estavam nus, we know that they were actually a little embarrassed. sabemos que eles estavam de fato um pouco com vergonha. But the one thing that really blew my mind away Mas uma coisa que realmente me estarreceu is when I realized that God Himself é quando eu me dei conta que Deus, Ele mesmo, was walking in the garden with Adam and Eve. estava andando no jardim com Adão e Eva. Now you and I know Agora, você e eu, nós sabemos that no flesh can live que nenhuma carne pode viver and see God face to e face. contemplar Deus face a face. We know that. Sabemos disso. And God told that to Moses, E Deus disse isso a Moisés, and that's why Moses only saw the back. e por isso que Moisés apenas ouviu pelas costas. But in Genesis chapter 3, Mas em Gênesis capítulo in 3, verse 8, no verso 8, we see something interesting. vemos algo interessante. Now let me remind you also Deixe-me lembrá-lo também de uma that coisa, the Jewish people not all the time spoke Hebrew. que os judeus nem sempre falaram hebraico. Throughout history, Greek, Aramaic, these are languages that became the dominant languages in the land. E durante toda a história você pode perceber que houveram períodos em que houve o aramaico e o grego dominaram como língua oficial na terra. So the books of the Old Testament were actually translated into that language of that time. Então os livros do Antigo Testamento, na verdade, tinham sido traduzidos para aquelas línguas daquele tempo. And in the translation from Genesis 3:8 to Aramaic, E na tradução de Gênesis 3:8 para o aramaico, the Aramaic translation says Adam and Eve heard the memra of the Lord walking in the garden. diz o seguinte: Adão e Eva ouviram a memrá do Senhor andando no jardim. Memra in Aramaic is the word. Memrá em aramaico significa a palavra. They heard the word of God walking in the garden. Eles ouviram a palavra do Senhor andando no jardim. Now you must understand Você tem que entender that Jesus was there before the world was. que Jesus já estava lá antes que houvesse o In mundo. Genesis chapter 1, when God says, "Let there be light," Em Gênesis 1, quando Deus diz, haja luz,
there was no sun, no moon, and no stars yet. Não tinha sol, não tinha lua e não tinha estrelas ainda. They were all created on the fourth day. Perceba que eles só foram criados no quarto dia. Who was the light of the world? Então quem era a luz do mundo? Who later on said, I am the light of E the quem world? disse depois, eu sou a luz do mundo? Who at the very end will be the light of the world? Quem no final, quando tudo tiver findado, vai ser novamente a Who luz do said to mundo? his followers, now you are the light of E the quem disse world? para os seus seguidores, vocês são a luz do mundo? And John says, in the beginning was the Word. E João diz, no início era. The Word was with God. A palavra estava com Deus. The Word was A God. palavra era Deus. And the Bible says, and then the Word became flesh. E a palavra nos diz, e depois a palavra se tornou carne. Jesus was the Word of God. Jesus era a palavra de Deus. 2,000 years ago, He wore flesh and blood. 2000 anos atrás ele era carne e osso. That Word was walking in the garden. Mas aquela palavra estava literalmente andando no jardim. God, from the very beginning, desired to be among us. Deus, desde o princípio, desejava habitar entre nós. In Genesis 11, I don't, do you have those verses translated, by the way? No. Genesis 11, Gênesis 11, verses 5 and 7, 5 to 7. versículos 5 a 7. And yeah, no problem. 5 to 7. The Bible says, A Bíblia diz, remember in the Tower of Babel, lembre-se que na Torre de Babel, look, you can read 5, 6 and 7. Genesis 11, 5, 6 and 7. o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. And go to Leviticus 26, verses 11 and 12. Leviticus Levíticos 26, 26, verses 11 and 12. You see, God Verso is coming 11 e to 12. the people. vemos que Deus está vindo até as pessoas. 11 and 12. 11 and 12. Versículo 26. Não, mensagem aqui. Which one again? 11 and 12. Okay. Leviticus 26. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. So you see, God wants to dwell among us. Deus quer realmente habitar entre He nós. desires to be with us. Ele deseja estar entre nós. The thing that separated us from Him is the sin. A coisa que nos separava dele era o pecado. And also, may I say, E também, se eu puder dizer, we have a problem. todos nós temos um problema. All of us are humans. Todos nós somos humanos. For some strange reason, Por um motivo meio estranho, we need to have a temple made of stones, nós precisamos ter um templo feito de pedras and we think this is where God dwells. e pensamos então, é aqui que Deus mora, é aqui que Deus habita. We lack the concept that He's everywhere all the time and He's all powerful. Nos falta a consciência que, na verdade, Deus tem estado aqui em todos os lugares, em todos os tempos. So in order to comfort the children of Israel as they came out of Egypt, Então, para consolar os filhos de Israel quando eles saíram do Egito, to give them a sense of security that He's with them, para dar-lhes uma sensação de segurança, mostrando, não, Ele está com eles. during the day He was walking as the pillar of cloud. Durante o tempo que ele estava andando como um pilar naquela nuvem, During the night He was a pillar of fire. e durante a noite que ele era aquela coluna de fogo, And eventually He said to Moses, let them make me a sanctuary that I may dwell among them, in Exodus 25 verse 8. e finalmente Deus diz a Moisés, fazei-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. And by the way, the entire chapter of Exodus 26 describes the tabernacle. E a propósito, todo o capítulo de Êxodo 26 transcreve essa questão do tabernáculo. Now you call it tabernáculo, Então nós chamamos de but tabernáculo. the Hebrew word Mas a palavra em hebraico is the tent of meeting.
significa a tenda do encontro. This is the place where you meet God. Esse é o lugar onde você encontra Deus. And I want us to read Exodus 33, verses 7 to 19. Exodus 33, verses 7 to 19. What happened? How the tabernacle was built? In what situation? Please, Vamos ler 7 to agora em 19. Êxodo 33, do verso 7 até o 19, como que o tabernáculo foi construído. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Wow. So Moses was the only one to go in. Então Moisés foi o único a adentrar. And the Bible says, face to face. E a Bíblia diz, face a face. He spoke to God face to face. Ele falou com Deus, As face a a man face. speaking to his friend. Como um homem fala com o seu amigo. Who did he speak to? Com quem que ele falou? Who was there? Quem estava lá? Who is the angel of the face of God? Quem é o anjo com a face do Senhor? Because just few verses later, God says, you cannot see my face. Vocês têm que se dar conta que alguns versículos depois, Deus fala, você não pode ver o meu rosto. Who is our friend? Então quem é o nosso amigo? Who is our best friend? Quem é o nosso melhor amigo? Who spoke to Moses? Quem face falou to com face? Moisés face a face? Jesus. Jesus. He was there when the world was created. Ele estava lá quando o mundo foi He criado. was walking in the garden. Ele estava andando no He was jardim. with the people of Israel in the desert. Ele estava com o povo de Israel no He deserto. was walking with them as they crossed the Red Sea. Ele estava andando com eles quando eles estavam And as atravessando o Mar Vermelho. they entered into the promised E land, quando eles even there he was. entraram na terra prometida, até mesmo lá ele estava com eles. He was there. Ele estava lá. He was always there. Ele estava sempre lá. And then, of course, the children of Israel, we know what happened. E nós sabemos, obviamente, o povo de Israel, você sabe o que aconteceu com eles They were depois. brought into their land. Eles foram levados para a sua própria terra. And now they, instead of getting rid of all the other nations, E agora, em vez de eliminarem todas as outras instead nações, of not learning anything from the other em nations, vez de não aprenderem nada com as nações que they estavam ali, wanted to be like the other eles nations. queriam ser iguais às nações que estavam naquela So terra. first of all, they say, well, you know, we like you, Samuel, but we want a king. Primeiramente, eles disseram o seguinte: bem, Samuel, a gente gosta de você, mas nós queremos um rei. But wait a minute, you have a king, king of kings, Vocês Lord of esperam? lords. Você já tem um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. We want a king flesh and blood, Não, nós queremos um rei de carne e osso. so we can talk about him. Tá? Para que a If gente you possa falar think sobre about ele. it, take the queen and the whole house of the royal house from England. Vamos pegar, por exemplo, a rainha e toda a realeza da Inglaterra. They don't have anything to talk about. Eles não têm nada para... Se você tirar isso dos ingleses, eles não tem nada para falar. Não tem nada para fazer fofoca. We don't talk about Diana, A gente não falaria sobre the royal Diana, wedding, sobre os casamentos reais, Meghan Markle,
sobre You know, all of those. Now there's todos lots of esses them. nomes. And the people of Israel, after they had a king, now they want a temple like all the others E have. depois de ter finalmente um rei, o povo de Israel não estava satisfeito, eles queriam um templo, como todos os outros também têm. And to be honest with you, Para ser honesto com você, it started with David. iniciou-se com Davi. David lived in a beautiful palace. Davi já morava num palácio lindo. And he saw that the Lord has a tent. E ele viu que o Senhor tinha apenas uma espécie de tenda, de cabana. He said, Lord, I want to build a house for you. E falou, Deus, eu quero construir uma casa para você. You are God, I'm just a king. Você é Deus, você é só um rei. I live in a palace, you live in a tent. Eu moro no palácio, você habita naquela tenda. And the Lord said, no, David, you have too much blood on your hands. Mas Deus disse, não, Davi, você já tem muito sangue em suas mãos. But your son, Mas o seu filho, he will do it. sim, ele vai fazer. And Solomon, E Salomão, the son of Bathsheba. o filho de Batseba. You would think that the last person that will ever replace David is going to be the son of the one whom he sinned with. Você vai pensar normalmente que a última pessoa em que a gente pensaria para substituir Davi seria a pessoa que foi o fruto do relacionamento de adultério. But David repented. Mas Davi se arrependeu. God forgave him. Deus o perdoou. God restored him. Deus o restaurou. And Solomon became the king of Israel, and he built the house of God. E Salomão se tornou o rei de Israel e ele construiu a casa do Senhor. In 2 Samuel 7, you see how they wanted a king. Em 2 Samuel 7 você viu In como 1 ele... Kings 6, you see how he inaugurated the temple. E depois em 1 Reis 6 você vê como ele inaugurou o templo. And in the very beginning, God was there. E desde o princípio Deus estava lá. There was this cloud hovering above the temple. Existia aquela nuvem por cima do templo, passando ali por cima do And when they templo. used to sacrifice the animal, the smoke will go straight up. E quando eles sacrificavam os animais, aquela fumaça subia em direção àquela nuvem. The height was a height of a 21 stories building. E a altura disso era de aproximadamente 21 andares. Um He prédio made de hoje it de of 21 andares. wood and stone. Feito apenas de madeira e pedras. The Bible says every 3 rows of stone he put wood. E a Bíblia diz que a cada 3 fileiras de pedra viria madeira. So it will sustain some tremors. Para que pudesse segurar algum eventual terremoto. Because wood can expand. Stone cannot. Porque madeira quem pode expandir e pedra não. But you know what? Mas você sabe, Let me tell you something. deixa-me contar uma coisa para você. You can build a church, Você pode construir uma igreja, and God can leave that church. mas Deus pode sair daquela igreja. God is not bound to buildings. Deus não fica atrelado a edifícios feitos por homens. You know how many churches I see when I travel around the world? Sabia quantas igrejas eu vejo quando eu viajo ao redor do mundo? Huge buildings. Tem realmente edifícios The imensos, Spirit of God is not there. mas o Espírito de Deus não está lá. And the children of Israel, E os filhos de Israel, they got so used to God que estavam tão acostumados com Deus, that eventually e finalmente they started going to other directions. começaram a ir em outras direções. And the prophet Ezekiel rebuked them for that. O profeta Ezequiel os repreendeu por isso. In Ezekiel chapter 8, Em Ezequiel capítulo 8, in verses 13 to 16, em versos 13 a 16, we see that Ezekiel is telling them that you started pagan worship. vemos que Ezequiel os repreende e diz: vocês iniciaram serviços, cultos pagãos. The men and the women, they worship the sun and they worship Tammuz. Homens e mulheres estavam louvando, estavam adorando ao sol e adorando a Tammuz. Pagan deities. Deus pagãos. These are the fake Jesus. Esses daí são os Jesuses falsos. They counterfeit to Jesus. A imitação, a falsificação de Jesus. These are pagan idols, and by the way, in Deuteronomy 4:19, God warned Israel not to worship the sun. São
são ídolos pagãos, e em Deuteronômio 4:19 vemos que Deus adverte Israel a não adorar ídolos And in pagãos. Jeremiah 10 verses 1 to 5, he warned them not to worship other idols. Em Jeremias 10, 1 a 5, Deus diz para que eles não adorassem outros ídolos. Tammuz was a deity that they believed that dies every year and then resurrects. Tammuz era uma espécie de Deus que eles acreditavam que morria todo ano e ressuscitava todo ano. It's interesting because Malachi 4:2 speaks of the Messiah as the sun with righteousness in his wings. É interessante porque em Malaquias 4:2 vemos que Deus fala sobre o Messias As the son of righteousness, son, como o sol da justiça, with righteousness in its wings. com justiça em suas asas. And Philippians 3:10 speaks of Jesus' life, death, and resurrection. E Filipenses 4:10 fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus is the Son of righteousness. Jesus como o sol da justiça. Jesus is the one that died, resurrected, he lived, died, and resurrected, and he is the one we need to worship. Jesus como aquele que tinha morrido, ressuscitado e o único o qual deveríamos adorar. Galatians 2:20 says, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I know, I now live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Gálatas 2:20 diz, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. One of the reasons churches build big buildings, Um dos motivos pelos quais igrejas constroem grandes it's edifícios a sense of pride and the lust of the eyes and the flesh. é simplesmente aquela sensação de orgulho e a cobiça dos olhos e da carne. 1 John 2:16 says, For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. 1 João 2,16 diz, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. The pride of life is in the Greek alazoneia. O orgulho da vida é em grego alazoneia. It's empty presumption which trusts in the stability of earthly things. A presunção vazia que confia na instabilidade das coisas terrenas. And Ezekiel the prophet says that the Spirit of God who was in the temple of Solomon, E vemos quando Ezequiel diz que o Espírito de Deus, quando estava no templo de Salomão, departed. saiu. He started going out of the Holy of Holies Primeiro ele saiu do Santo dos Santos, to the Holies, depois foi para os Santos, to the outer court, depois foi para a parte through the externa, gate, saiu pelo all the portão, way to the Mount of Olives, finalmente ficou sobre o gone. Monte de Olivas and gone. e embora. Step by step, the glory of God departed slowly from his house. Passo a passo, devagarinho, a glória do Senhor foi saindo da sua casa. The glory left the holiest of all and departed to the threshold of the house in Ezekiel 9:3. E vemos em Ezequiel 9:3 que ela saiu. Then he departed from the threshold of the house and stood over the cherubim and the doors of the east gate in Ezekiel 10:18. Que ela tinha saído do tesouro da casa e depois ficou onde estavam os querubins, na porta do portão do leste. And then last sight of the divine glory at the time of its departure is when the glory of the Lord went up from the midst of the city and stood upon the mountain which is on the east side of the city. Ezekiel 11:23. E a última vez que eles viram a glória do Senhor foi durante o tempo em que a glória do Senhor saiu do meio da cidade, foi para uma montanha que estava na parte leste da cidade. So people went to the temple, Então as pessoas iam ao templo, brought sacrifice, faziam brought sacrifícios, food, traziam comida, brought money, traziam dinheiro, sang to the Lord, cantavam para o Senhor, but he wasn't there. mas ele não estava mais lá. God left the house of God. Deus saiu da própria casa de Deus. He will not be in any place where other gods are worshipped. Ele nunca vai estar em nenhum lugar onde outros deuses são
adorados. And that same God allowed the Assyrians and then the Babylonians to enter into Jerusalem. And in 586 BC, the first temple was completely destroyed by the Babylonians. E esse mesmo Deus permitiu que os sírios e assírios entrassem em Jerusalém e a destruíssem em 586 a.C. And then it was destroyed by the Babylonians. E foi finalmente destruída pelos And the babilônios. Jews were taken to Babylon. E os judeus foram levados cativos à Babilônia. And then the Jews for 70 years were praying in Babylon, E lá os judeus ficaram durante 70 anos orando na longing to Babilônia, return to Jerusalem, ansiando voltar para Jerusalém, longing to rebuild the temple. ansiando reconstruir o templo. And in Ezra chapter 6 verses 13 to 15, we see, no, don't, it's okay, you don't have it here. Okay. Ezra 6, 13 to 15, Em Esdras 6, 13 a 15, we know that they built the second temple. sabemos que eles construíram o segundo templo. The second O temple segundo templo had 3 different phases. teve 3 fases diferentes. Same building, Mesmo lugar, started small, mesmo edifício. Começou then a bit pequeno, bigger, depois um pouquinho maior then much bigger. e depois gigantesco. When Ezra and Nehemiah came, Quando Esdras e Neemias vieram, not much money, não tinham muito dinheiro, not much material, não tinham muito material, small. eram pequenos. Then the Jewish people, when they became the landlords, when they defeated the Greek, they made a bigger building, Hasmonean time. E finalmente, quando o povo judeu se tornou, se apropriou daquela terra e derrotou os Greeks? They Os defeated the Greek. gregos, eles começaram a construir um pouco But melhor. then came the master builder in our entire history. Mas depois, finalmente, veio o mestre da construção de toda a nossa história. King Herod the Great. O rei Herodes o Grande. The same king who killed all the babies in Bethlehem. O mesmo rei que tinha matado todos os bebês em Belém. Look what he built. Olha o que ele construiu. The mountain became a flat platform. A montanha foi aplainada. The Jewish people would enter through those stairs. Os judeus entrariam através dessas escadas aqui, na esquerda. To enter, they would walk from the right through the triple gate. Para entrar, eles teriam que passar por aquela parte ali, naquela entrada tripla ali, portão The triplo, smaller staircase. onde está aquela escada menor. And they would walk through a tunnel E eles passariam por dentro de um túnel, all the way up to that platform. até aquela plataforma lá mais alta. And then they saw the building. E depois, finalmente, eles They viram saw the aquele smoke rising. edifício gigantesco com aquela And fumaça they looked subindo. all around them. E eles olhariam para o lado. Those buildings were massive. E aqueles edifícios eram gigantescos. This was one of the most massive structures in the world of those days. Naquela época, essa era uma das construções mais gigantescas de todo o mundo. This big, long building that you see here, E todo esse edifício que você está vendo aqui ao redor, this was the marketplace, the shopping mall. gente, isso era apenas um shopping. Isso era um shopping. Shopping mall! Era um shopping, Yes, like here. como aqui. And in that shopping mall were the money changers. E ali dentro estavam os trocadores de dinheiro, The os same changers that cambistas. Jesus turned their tables. E os mesmos cambistas que Jesus repreendeu e virou as mesas. And I'm sure that the priests that were working in the temple E eu tenho certeza que os sacerdotes que estavam trabalhando dentro do templo also had some connection with all the shop também owners. tinham uma espécie de conexão com os lojistas do shopping. If you need something, listen, go to the shop on the right, not on the left. Se você precisa de um negócio, não vai no shopping da esquerda, da direita, não vai no da He'll give you direita, a não. discount. Vou te dar um desconto. Tell them I sent you. Pode falar para ele que eu que te mandei lá, tá bom? Jesus saw all of this. Jesus contemplou tudo isso. He says, you turn my father's house into a den of E thieves. disse, vocês tornaram a casa de meu pai lugar de negócios. Now this structure is so massive Essa estrutura é tão massiva that the platform, the big platform, que a grande plataforma is still standing until today. está lá até hoje. Built 2,000 years ago, Construída há 2.000 anos atrás, still standing.
Ainda está lá. If you ever go to Israel, you will even see those steps. Se você for a Israel, você mesmo vai conseguir ver aquelas escadas. And you can see those gates E also. você vai ver aqueles portões também. Now, we know Bem, nós sabemos that God came for a visit. que Deus veio para uma Remember, the Spirit of visita. God left, remember? Lembra-se que o Espírito de Deus saiu, vocês se lembram? But in Luke chapter 2, verses 22 to 52, Mas em Lucas capítulo 12, versículo 20 a 22, yes, we know that they brought Jesus to the temple. sabemos que eles levaram Jesus até o templo. Jesus is God. Jesus é Deus. God is back in the temple. Deus voltou ao templo. And you can see that Jesus is honoring the temple, E sabemos que Jesus está realmente honrando ao templo, but he's trying to tell the people of the world something. mas ele está tentando falar às pessoas do mundo uma coisa. In John 4, 20 to 24, Em João 4, 20 a Jesus 24, met with a Samaritan woman. Jesus encontrou a mulher samaritana. And look what he says. E olha o que ele disse. Our fathers worshipped on this mountain. She said to him, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. E a mulher disse para ele: nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. And Jesus said to her, E Jesus disse a ela: women, mulher, believe me, podes crer-me, the hour is coming está próxima a hora, when you will neither on this mountain quando nem nesse monte, in Gerizim, in Mount Gerizim in nesse Samaria, monte Gerezim, em Samaria, nor in Jerusalem, nem mesmo em Jerusalém, worship the Father. vai adorar ao Pai. So you worship what you do not know. Então você adora aquilo que você não conhece. But we, the Jews, Mas nós, os we judeus, know what we worship. nós sabemos o que adoramos. For salvation is of the Jews. Porque salvação vem dos judeus. But the hour is coming. Mas a hora virá. When? Quando? Now is. A hora é he says. agora. É o tempo. Jesus said, look, I arrived. Jesus disse, eu cheguei. Now it's the time Agora é o tempo. when the true Quando worshippers os verdadeiros will adoradores worship the Father in spirit and in truth. adorarão ao Pai em espírito e em verdade. For the Father is seeking such to worship Him. Porque a esses o Pai está buscando para o adorarem. Whether it's in Rio de Janeiro, Se é no Rio, whether it's in Sao Paulo, ou em São Paulo, whether it's in New se York, for em Nova York, London or Paris, Londres ou Paris, Manila or Hong Kong, Manila ou Hong Kong, God is seeking such to worship Him. Deus está procurando esses para o adorar. God is spirit, Deus é espírito. and those who worship Him must worship E in spirit aqueles que o and in adoram truth. têm que adorá-lo em espírito. And it's interesting because in 1 Corinthians 3:16, E é muito interessante porque em 1 Coríntios 3,16, Paul, Paulo, the religious Jew, aquele religioso who judeu used to go to the temple all the que time, estava acostumado ao templo todo who o was tempo, the most religious of all of us, que era o mais religioso de todos nós. he get it. He understands. Ele compreendeu. He says, look, Jesus came. Ele entendeu, ei, Jesus veio, Game changing. mudou o jogo. He says to the Ele Corinthians. disse aos Corintos, You see, the Corinthians lived in Corinth. entenda, os Corintos viviam em Corinto. Corinth was Sodom and Gomorrah on steroids. Então você tem que entender que aquela cidade de Coríntio é como se fosse Sodoma e Gomorra tomando esteroides. What you have here once a year in the Carnival, O que você tem aqui no carnaval uma vez por ano, they had it all year round. eles tinham o ano todo aquilo. Corinth was a city where people came from all over the world to have sex with priestess of the goddess Aphrodite in the temple on the mountain. Corinto era uma cidade naquela época onde pessoas do mundo todo iam até aquele lugar para terem relações sexuais com sacerdotisas que eram próprias prostitutas. And they did it as an act of worship. E eles acreditavam que aquilo era um ato de adoração. Think about it. You go to a prostitute Pense nisso, você vai até uma prostituta and you worship God at the same time. e ao mesmo tempo você está louvando a Deus. So they all were spiritual. Então todos eles se achavam muito Where espirituais. do you go? Se você for, Oh, I go to worship. eu vou louvar, vou adorar.
And some of them came to the church in Corinth. E alguns deles até foram à igreja de Corinto. Oh, Jesus, oh yeah. Oh, Jesus. Glory to God. Ah, glória a Deus. Then the next day they go to the temple. E no outro dia estavam no templo lá. And No then outro they dia. come back on Sunday. Depois Oh, voltavam. hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. And Paul said, E Paulo diz: do you not know? não sabeis que sois santuário? You are the temple of God. Vocês são o santuário de Deus. And the Spirit of God dwells in O you. Espírito de Deus habita em você. When you go and do those things, Quando você sai a fazer aquelas coisas, you defile the Spirit of God which is in you. você realmente prejudica o templo de Deus que está dentro de você. Você não o santifica. Oh, so we have to stop going there? Então eles perguntaram: a gente tem que parar de ir para lá? Of course. Lógico. Matthew 24. Mateus 24. Jesus went out and departed from the temple. Jesus saiu e se afastou do templo. You see, Jesus Pô, vocês podem ver Jesus departed from the temple. se afastou do templo. Just like the Spirit of God departed from the first Da one. mesma maneira que o Espírito do Senhor tinha saído do templo. And he knows God is not there. E ele sabia que Deus não estava lá. But his disciples, remember the pride of the eyes and the flesh and all, remember Alazonea? Remember? They told him, Master, look and see those buildings. Mas os discípulos dele ficaram pensando, devido à questão da cobiça dos olhos: ei, mestre, olhe todo esse What do you edifício. have to say about this? O que você tem a dizer sobre esse edifício, sobre Jesus esse said to templo? them, Jesus disse a eles: do you not see all these things? será que você não vê todas essas Surely I coisas? say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown Em down. verdade vos digo que nem mesmo uma pedra ficará sobre a outra nesse templo. And if you come today to Jerusalem, Se você for hoje a Jerusalém, I'll show you the street where Jesus walked. eu vou lhe mostrar a rua pela qual Jesus And these passou. are the stones that were thrown down from the temple. E essas foram as pedras que caíram do templo. The temple is no longer standing. O templo não mais existe, não está The mais em pé. temple was ruined by the Romans in 70 AD. O templo foi destruído, arruinado pelos romanos em 70 depois de Cristo. The Jews were shocked. Os judeus estavam chocados. Jesus was not shocked. Jesus não estava The chocado. disciples should have not been shocked. Os discípulos também não deveriam estar He chocados. told them. Ele disse a eles. Now I want to take you on a tour right now. Então eu quero te levar agora a fazer uma excursão. This is what the Temple Mount looked today. Isso é o que o monte do templo parece hoje em dia. Today, the same platform is still there. A mesma plataforma ainda se encontra lá. And O piso. but all the buildings on top are much later. Mas todos esses edifícios que estão em cima dessa plataforma foram construídos muito depois. The Muslims built in 691 the Dome of the Rock. Em 691, os muçulmanos construíram o Dome da Rocha. And in 712 they built the Al-Aqsa Mosque. Em 712 depois de Cristo, eles construíram Al-Aqsa Mosque. Now the Jewish people Os judeus, today, hoje, when they worship, quando eles adoram, they go to the Western Wall or the Wailing Wall. eles vão para a Western Wall, eles vão para o Muro de Lamentações. Look where it is, right here, Olha onde é ali, ó, down here. Aqui embaixo. Western Wall. bem aqui embaixo. You see the little piece of wall? Você está vendo aquela pequena parte ali de muralha, de muro? Small piece. Bem pequenininho. They touch it, Eles tocam nisso, they kiss it, eles beijam, they shove notes with prayers in the crack between the stones. eles põem bilhetinhos ali com notícias, com pedidos de oração entre os espaços que estão ali dentro das This is lojas. the only wall that is still standing because the rest of the wall was covered with Muslim houses. E na verdade essa é a única parte da muralha que ainda existe hoje em dia, porque as outras partes foram cobertas com casas muçulmanas hoje em dia. But the Jews are praying not even next to the temple. They pray and touch one of the retaining walls of a big platform. Mas na verdade os judeus nem mesmo estão orando perto daquilo que era o templo, eles simplesmente estão tocando naquilo que era antigamente um muro de contenção. The Muslims control the Temple Mount even today.
E hoje, até mesmo hoje, os muçulmanos controlam o monte do templo from a religious perspective. de um ponto de vista religioso. It's still part of Jerusalem, it's the Israeli police. Mesmo assim, continua sendo uma parte de Israel, é a polícia de Israel que patrulha ali. But Jews are not worshiping on top of the Temple Mount. Mas os judeus não estão mais adorando no topo do monte. We're still in the time of the Gentiles. Ainda estamos no tempo dos gentios. Jerusalem is trampled under their feet. E Jerusalém está esmagada embaixo dos pés Okay, deles. few years ago, Alguns anos atrás, there was an explosion of a pipe. houve uma explosão de um certo tubo. So the Muslim authorities, Então as autoridades muçulmanas, they called the municipality of Jerusalem to fix it. eles chamaram o município de Jerusalém para consertar esse tubo que estourou. So we decided to send a team of plumbers. Então nós decidimos enviar uma equipe de pedreiros. Plumbers with sophisticated plumbing equipment. Então, realmente, pedreiros com equipamento de marcenaria, né? Bem avançado, entre aspas. It wasn't really plumbing. Porque vocês sabem, não era de verdade mesmo um trabalho de pedreiro que eles iam fazer. This was a chance for us to find what's underneath. Foi simplesmente uma chance para nós, judeus, And when conseguirmos descobrir o que when estava we ali embaixo cleaned the area, do chão. Quando nós limpamos aquela parte, we found the corner. achamos aquela parte ali do canto. And when we took samples of carbon-14, E quando pegamos amostras de carbono 14, we found out that we found the corner of the platform of Solomon's temple. descobrimos que achamos simplesmente um ângulo da plataforma do antigo templo de Salomão. So Solomon's temple was a small platform with a building. Então, o templo de Salomão, na verdade, era uma plataforma pequena com uma grande edificação no meio. And I know E eu sei that the Muslims have this dome of the rock que os muçulmanos têm o dome da rocha, exactly where the temple was. exatamente onde era o templo antigamente. Because when you measure from the two sides, Porque quando você calcula dos dois lados, você mede, the dome is right in the center. esse dome está exatamente no centro. Years later, Anos depois, Herod built a much bigger platform, as you can see. Herodes construiu uma plataforma muito maior, como você pode ver. And how did he do it? E como que ele fez isso? He actually filled this whole area that was a slopey slope. He filled it with arches and made a big flat platform. Ele simplesmente preencheu toda aquela área que era feita de bastante inclinações e construiu arcos ali. So now you see that the Jews are praying at the western wall. E agora você vê que os judeus estão adorando ali no Muro de Lamentações. Let's highlight it. The western wall is actually part of the Herodian construction. It's not part of the temple at E all. vocês podem mais uma vez perceber que o Muro de Lamentações é apenas parte de uma construção herodiana, não tem nada a ver com o Templo de Salomão. Look at the picture of the Wailing Wall right now. Veja a foto do Muro de Lamentações agora no momento. You must have seen it before many times. Look, Você that's já the deve wall. ter visto isso. Isso é o Muro de Lamentações. This is where the Jews are praying today. É onde os judeus estão orando hoje. So two temples were standing and both were destroyed. Então, 2 templos já foram erguidos e os 2 foram destruídos. The Bible tells us that there will be a third one. Mas a Bíblia nos diz que haverá um terceiro templo. And it's a building E será um edifício that will also not be full of God's Spirit. que também não estará cheio do Espírito de Deus. Daniel chapter 9 verses 24 to 27 speaks of the Antichrist. E Daniel capítulo 9 nos fala sobre o anticristo. Speaking of the Antichrist, stopping the time of the sacrifice. Falando que o anticristo vai parar com o tempo, vai terminar com o tempo dos sacrifícios. In the book of 2 Thessalonians 2, E no livro de 2 Tessalonicenses 2, Paul writes to the Thessalonians that the Antichrist e Paulo escreve aos Tessalonicenses que o anticristo will enter into the temple and declare himself as God. entrará nesse templo e se autodeclarará como Deus. Where can the third temple stand? Então onde que estará o terceiro templo? Well, you have two options. Either you destroy the dome, Bem, você tem 2 opções. Ou você destrói o dome, or ou look,
there is a vacant area north of the dome. Bem, vocês estão vendo também existe uma parte livre ali na parte norte do dome. And in a very interesting way, the north part is exactly parallel to the Golden Gate, to the Eastern Gate. E muito interessante que a parte norte está na parte perto, bem próximo do portão de ouro. How can a temple be built in Jerusalem? Como que um templo será construído em If Jerusalém? you build a temple right now, Se você construir um templo exatamente agora, World War III will start. vai começar Guerra Mundial número 3. Terceira Guerra Islam Mundial. today is a very dominant religion. Islam. O islamismo hoje em dia é uma religião muito dominante. This is the third holiest site in the world for them. Esse é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos hoje em dia. So what must happen first in order for the third temple Então to o be que built? tem que acontecer primeiro para que o terceiro templo possa ser construído? There has to be a terrible war. Tem que primeiramente haver uma guerra horrível. We talked about this war in the first service. Nós falamos sobre essa guerra no primeiro culto Gog hoje. and Magog. Gog e Magog. Both Iran as the leader of the Shiite and Turkey as the leader of the Sunni will be destroyed. Ambos, Irã como uma Turkey. liderança, Turquia como uma liderança e o Irã tem que ser destruído. And millions of Muslims will have to recalculate their faith. E muitos milhões de muçulmanos vão ter que recalibrar a sua fé. We always lose. Nós sempre perdemos, eles vão falar. Maybe we don't worship the right way. Talvez nós não estejamos adorando da maneira certa, vão dizer os muçulmanos. This is exactly the spirit of the new world. Isso será exatamente o espírito do novo mundo, da nova era. I believe that the Vatican is introducing to the world a new world religion right now. Eu acredito que o Vaticano está introduzindo ao mundo uma nova ordem mundial, uma nova All religião. ways leads to God. Qualquer caminho leva a Deus. Jesus is not the only way, the truth, and the Jesus não é o life. único caminho, verdade e Be vida. good, Seja bom, do good, façam coisas boas you'll feel good. e você vai se sentir bem. And the Antichrist will be first a man of peace. E o anticristo, primeiramente, vai ser um homem de paz. After that war, he will introduce peace. E depois dessa guerra que haverá de Ezequiel, ele vai introduzir paz. But he will break that peace Mas in the ele middle. quebrará essa paz. Daniel says the peace will only last 7 years, but halfway he will break it. Daniel diz que a paz só vai durar por 7 anos, mas na metade desse período de paz ele vai quebrar o acordo. Is it an ultimate peace? Será que isso daí será uma paz definitiva? No, it's not even going to last for 3.5 years. That's it. Não, só vai durar por 3 anos e meio. É isso. We live today in a world Vivemos hoje num mundo where Jerusalem is back on the table. onde Jerusalém voltou a ser algo pivotal. Everybody speaks of the peace process even today. Todos falam sobre o processo de paz até mesmo hoje. But that third temple that will be built, Mas o terceiro templo que será construído, we are not going to see it. nós não vamos vê-lo. All of us will be gone. Todos nós teremos sido arrebatados. Because it will be when the Antichrist is already Porque reigning isso the world. será quando o anticristo já estará reinando sobre esse mundo. And when we come back with E Jesus, quando nós voltarmos com Jesus, Mount of Olives is going to split. o Monte de Oliveiras vai simplesmente partir. And the Temple Mount today is going to split. E o monte do templo hoje em dia simplesmente vai partir. And anything that is standing on it is going to be gone. E tudo que tiver em cima daquele monte vai The simplesmente desaparecer. prophet Zechariah 14 and Ezekiel speaks of a water fountain that will come out of that temple. E o profeta Zacarias simplesmente nos avisa sobre uma fonte de água que surgirá daquele novo templo. And Jesus will build a fourth temple, E Jesus construirá um quarto the templo. millennial kingdom temple. O templo que durará durante o milênio. That temple, Ezekiel chapter 40 describes. Aquele templo é abordado já em Isaiah Ezequiel 40, 24:23 describes. Isaías 23, 23, versículo 24. Yes. Now, Agora, let's look at what happened. vamos ver o que vai acontecer. First, there was the Garden of Eden without a temple. Primeiro vemos o Jardim do Éden sem templo algum. Then God understood that they want something to see and hold. Depois Deus entendeu que eles queriam ver alguma coisa que eles gave them pudessem the- ver ou tocar. The tent of meeting. Temos então
a tenda do encontro. That tent of meeting was holy, but the people did unholy things right outside. Aquela tenda do encontro, ela era santa, mas as pessoas faziam coisas que não eram santas logo ao redor da tenda. The sons of Eli, the high priest, slept with women right outside of the Os tent of filhos mercy. de Elia, o sumo sacerdote, dormiam com mulheres logo ali fora. Then we go down to the first temple. Então descemos para o primeiro templo. They worship other gods, Tammuz and the sun. Eles adoraram outros deuses como Tammuz e o próprio sol. Then we go to the second Depois temple, vamos para o segundo templo, a house of thieves, Jesus calls it. o que Jesus chamou de uma casa de ladrões. Then will be the third temple, Depois o terceiro templo, the house that Antichrist is going to reign himself, declare himself as God. será a casa da qual o próprio anticristo dirá que ele é o próprio Deus. This is when we will not be here because we are going up. Esse é o período onde não estaremos mais aqui porque todos nós vamos And at the subir. end of the 7 years tribulation, we come back. E depois de 7 anos de tribulação, nós vamos retornar. And Jesus will have the fourth E temple Jesus terá o quarto templo for the people that live on earth during the millennial para as kingdom. pessoas que estiverem vivendo na terra durante o And reinado then God milenar. is going to make all things new heavens and new E earth. depois Deus fará tudo novo, um And novo then céu, uma nova terra. comes the new Jerusalem. E aí descerá a nova Jerusalém. Everything is restored back to the original. Tudo será restaurado como era antes. In Revelation 21 verse Em 22, Apocalipse 21, versículo 22, in the diz, new Jerusalem, na Nova Jerusalém, contudo não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. God is not dwelling in houses and big buildings made of hand of man. Deus não está habitando mais em casas ou edifícios gigantescos feitos por homens. He is in us. Ele está em nós. This is the church. Essa é a igreja. It can be in a movie theater. Pode ser um cinema, It can be in a cave in the mountains. pode ser uma caverna dentro de uma It can montanha, be in a small or in a big building. pode ser num lugar pequeno, num lugar grande. But God is not interested in all of those buildings anymore. Mas Deus não está mais interessado em todos esses edifícios. The day is come and now it is O tempo é chegado e agora é that people will worship Him in spirit and in truth que as pessoas o adorarão em espírito e em verdade, because God is spirit. porque Deus é espírito. And I want this afternoon to tell you, E eu quero dizer a você nesse final de manhã, don't come to the house of God não venha à casa de Deus, because everyone has to. porque todos têm que ir. Don't give your money just because you have to. Não dê o seu dinheiro simplesmente porque você acha que Don't tem que lift dar. up your hands because you have Não to. levante as suas mãos porque você acredita que você tem que levantar as mãos. God is looking at your heart. Deus está olhando ao seu coração. God loves cheerful giver. Deus ama aquele que dá com alegria. Whether it's 1 cent Se for 1 centavo or a million ou 1 reals, milhão de reais, it doesn't matter. tanto faz. Because if you give the million with a very angry heart, Porque se você der 1 milhão com um coração muito it's raivoso, less valuable than when you give a cent with a cheerful one. tem muito menos valor do que você dar 1 centavo, mas com alegria. He made us new, Ele nos renovou, new creation. novas criaturas Ele fez. The Holy Spirit for the first time is no longer coming and leaving. O Espírito de Deus, o Espírito Santo pela primeira vez não está simplesmente mais vindo e saindo. In the Old Testament, the Spirit will come No Antigo Testamento o Espírito viria and leave. e sairia. This is why David said, Lord, don't take your Holy Spirit from me. É por isso que Davi disse, Senhor, não tire o seu Espírito de mim. Now we don't have to say, don't take your Holy Spirit from me. Mas não temos mais que dizer, tire o seu Espírito de mim. Because if you are born again Porque se você for nascido de and you have novo, the Spirit of God e in you, você tiver o Espírito de Deus em você, you are sealed with it. você foi selado com esse Espírito. It's in you. Está em você. You're a new creation. Você é uma nova criatura. He renewed your thinking. Ele te renova em seu He gave you a pensamento. new heart. Ele te dá um novo coração. And those things of the world do not matter anymore. E todas as coisas do mundo não têm mais importância para você. If indeed you were raised with Christ,
Se você de fato foi ressurreto com then Cristo, seek those things which are above. então olhe para as coisas que estão no alto. Think about the rapture, Pense em relação ao nosso the arrebatamento, bema seat of Christ, o the judgment seat of Christ for us, trono do Cordeiro, the onde ele marriage julgará. feast with the Lamb, O casamento do noivo com a sua noiva, our return back on earth to reign with Him, quando retornarmos à terra com Ele. and of course when He makes all things new. E quando, obviamente, no final Ele fizer todas as There coisas will be no novas. more sadness, Não haverá mais no tristeza, more tears, no more pain. não mais lágrimas, não mais dor. And that's Isso the type of worship God wants. é o tipo de adoração que Ele quer. So you're in a movie theater, Bem, você está dentro do cinema, but as long as the Spirit of God is here, this is church. mas enquanto o Espírito de Deus estiver aqui, isso é a igreja. And don't despise small beginnings. Não despreze inícios pequenos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que queima no meu coração é a ideia de que Jesus, Ele vai voltar. O que queima no meu coração é a ideia de que, apesar de termos dores e sofrimentos, um dia Ele virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando fala sobre volta de Jesus, não é para dar medo, não. Muito pelo contrário. Ele próprio falou nisso, para que desse para a gente a possibilidade da gente ter certeza de que está com Ele, porque se estamos preparados, o Senhor vai nos levar. Olha o que o texto fala: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, que estivermos vivos, se estivermos vivos, o que ficarmos até a segunda vinda de Jesus, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos até lá, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! O Senhor vai voltar e Ele vai buscar os que são seus. A pergunta que eu te faço é: você está preparado para essa vinda de Jesus? Você está preparado para essa segunda volta? O Senhor fala para a gente, Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 10: se confessares com a tua boca que Cristo é o Senhor e credes no teu coração, serás salvo. Porque com a boca se confessa para o arrependimento. Quem é Senhor da sua vida? Você? Os seus próprios prazeres? O seu pai, a sua família, o seu filho? Quem é Senhor da sua vida? O dinheiro? O Senhor fala para ele hoje, para você hoje: meu filho, deixa eu ser Senhor. A Bíblia fala: confessa, creia no coração. E eu queria te dar essa oportunidade. O Senhor vai voltar e vai buscar os que são seus, e Ele fala para você: meu filho, deixa eu ser teu Senhor. Ore comigo assim, se essa é a sua vontade de confessar o Senhor. Ore: Senhor Jesus, creio que não tenho andado do jeito certo, mas quero reconhecer o seu senhorio sobre a minha vida. Senhor Jesus, vem e habita no meu coração. Sou pecador, falho, mas o teu Filho, Senhor Jesus, tu vieste ao mundo e morreste por mim para que eu tivesse salvação. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.